Queridos, como é que nós podemos andar dignamente? Como é que nós podemos caminhar de forma que nós sejamos luz, que nós sejamos sal, que nós possamos dar testemunho? E quando alguém olhar para nós, elas possam olhar e dizer: eis aí, santo homem de Deus, eis aí, uma santa mulher de Deus. É isso que a Bíblia diz. Eliseu passava todos os dias em frente à casa da viúva sunamita, e ela observava como aquele homem andava. E ao observá-lo, ela disse: eis que eu vejo que esse profeta é um santo homem de Deus. Há santo homens e mulheres de Deus nesse lugar. E as pessoas estão olhando para nós, elas estão nos observando, e elas desejam ver em nós a mesma postura e mesma atitude de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Algumas verdades aqui no texto que nós lemos sobre Jesus. Primeiro, que ele é obediente, ele obedece. O texto diz que esse texto antecede a pregação de João. João é o percussor, ele é o preparador, é aquele que foi na frente, preparando o caminho. E João dizia: eis que após mim vem um que é mais digno do que eu, do qual eu não me sinto honrado, nem digno de desatar as suas sandálias. E aí, quando João termina o seu ministério, termina a sua mensagem, ele diz que Jesus batizaria com fogo e com o Espírito Santo. Amém? Amém. Se você crer nessa noite, você pode receber uma porção do fogo do Espírito de Deus. Abra seu coração, abra sua vida. Por quê, irmãos? Abrir a Bíblia é mais fácil. O mais difícil é abrir o coração. Quando a gente abre o coração, nós vamos receber a palavra que é boa, e que produz frutos, e que produz vida, e que produz fé, e que produz encorajamento, e que nos leva a viver e a experimentar, ser cheio da graça de Deus. Queridos, Jesus ele era obediente, ele obedeceu ao Pai, se submetendo ao batismo. O texto diz que ele foi em Nazaré da Galileia, no Rio Jordão, e ele foi batizado por João. E ele foi batizado, e ao ser batizado, ele cumpria a palavra, ele cumpria as profecias bíblicas, ele cumpria aquilo que era necessário como Filho de Deus, para estar habilitado e fazer a obra de Deus. No primeiro lugar, ele foi obediente. Segundo, ele foi humilde, porque para obedecer tem que ser humilde. Para obedecer tem que ser alguém despido de toda soberba, de todo orgulho, de toda altivez. Então ele era humilde. Ele não buscava a glória pessoal, ele buscava a glória do Pai. Ele buscou cumprir a vontade do Pai. E aí ele andava, e quando andava, ele buscava observar e ver que as pessoas eram carentes de Deus. E aí, meu querido, a minha palavra para você nessa noite é que se você andar de maneira digna, vai acontecer algo extraordinário da parte de Deus na sua vida. Vai acontecer algo do céu na sua vida. Quantos creem aqui, irmãos? Creem, porque quando Jesus desce as águas, acontecem algumas coisas. Quando Jesus desce as águas, ele experimenta uma nova experiência, uma nova dimensão da parte do Pai na vida dele. E eu e você precisamos. Um crente, ele é chamado, e quando ele é chamado, ele é batizado nas águas, mas após o batismo nas águas, ele também pode receber o batismo no Espírito Santo, o batismo de fogo, por falar em outras línguas, e receber novos dons da parte de Deus. Amém? Que ele distribui a igreja da maneira como ele deseja, como ele anseia. E aí no verso de número 10, 3 lições. Nós vemos primeiro, logo ao sair da água, viu os céus abertos, rasgarem-se o Espírito descendo com pomba sobre ele. Primeira lição, Jesus viu os céus abertos. Isso fala, sabe de quê? Percepção. O que é percepção? É quando os nossos olhos se abrem
para enxergar o sobrenatural de Deus, para enxergar o espiritual da parte de Deus. Quando nós não éramos cristãos, nós não percebíamos, nós não entendíamos, porque os nossos olhos eram apenas olhos carnais. Mas o texto diz que quando ele é batizado, logo após, ao sair das águas, ele viu os céus abertos. Se você ver os céus abertos, se você enxergar o espiritual, se você tiver uma mente além da natural, da comum, Deus vai se revelar a você, meu amado. Céus abertos, quem vê é porque tem percepção, quem vê é porque tem discernimento, quem vê é porque compreende o mundo espiritual. E aí os céus se abriram. Isso fala não somente de percepção, não somente de enxergar. Às vezes o diabo, ele está se levantando, ele está arquitetando, ele está armando contra a sua vida, contra o seu chamado, contra aquilo que Deus colocou na sua vida. Então você veja, enxergue, observe, tenha discernimento da parte de Deus, amém? Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz que todos nós vamos enfrentar um dia mau. Todos nós vamos enfrentar um dia mau. E aí, logo após o batismo, aonde ele vai caminhando, se preparando para enfrentar o deserto, o texto diz que ele viu os céus abertos. Veja, meu irmão, enxergue, entenda. Eu acho interessante, é que lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 2, diz que os olhos do justo são no rosto. Interessante, né? Comum. Como que os olhos do justo podem ser em outro lugar, senão no rosto? Mas Salomão está falando não dos olhos carnais, ele está falando dos olhos do entendimento, dos olhos que enxergam a revelação, dos olhos que enxergam o mistério de Deus, dos olhos que percebem o derramar e o liberar da parte de Deus. Você precisa abrir seus olhos. E a primeira postura de alguém que anda de maneira digna, o texto fala que vai ver, vai enxergar, vai perceber. Às vezes nós não percebemos. Irmãos, eu nunca vi um anjo totalmente, mas eu já vi a mão dele. E um dia eu estava orando e eu estava muito angustiado. Eu estava muito perturbado naquele dia. Eu fui para uma vigília. Isso foi no dia 11 de agosto de 1995. E aí eu cheguei no culto. E naquele culto, alguns irmãos estavam ali reunidos. E eles estavam, alguns orando, outros estavam conversando, outros estavam sentados aguardando o início do culto. E aí eu estava angustiado no meu coração, uma perturbação terrível. A vontade era de ir para casa, a vontade era de não permanecer naquele recinto, naquele lugar. Mas aí eu disse, eu vou orar, eu vou me ajoelhar. E eu me ajoelhei, comecei a orar e buscar o Senhor. E aí começou a vigília e nada aconteceu. Mas no término da vigília, faltando 15 minutos para terminar a vigília, nós passamos a noite toda orando, a noite toda cantando, a noite toda ouvindo a palavra de Deus. E aí, irmãos, alguém, o ministro de louvor, na hora começou a cantar uma música, e ele cantava a música, vento que vem dos quatro cantos, sopra sobre nós. E aí eu me ajoelhei diante do altar, diante do púlpito ali, e aí eu vi uma mão, e quando eu estava de olhos fechados, eu percebi, eu entendi que aquela mão era uma mão, não era a mão de um pastor, não era a mão de alguém que estava dirigindo o louvor, aquela mão era a mão de Deus. E aquela mão veio descendo, e ela veio em minha direção, e aí eu ajoelhado, de olhos fechados, e eu vi aquela mão. E aquela mão, quando tocou em mim, eu recebi uma porção de poder, irmãos. Eu comecei a falar em línguas. Eu não era batizado no Espírito Santo, naquele dia eu fui. E aí naquele dia eu recebi cheio. E aí eu me levantei. E aquela angústia, aquele desespero, aquela opressão das trevas saiu daquele lugar, daquele ambiente, porque a unção de Deus estava ali. Então abra seus olhos. Você lembra de Eliseu? Eliseu estava em Samaria, e Samaria
Samaria estava rodeada pelo exército sírio. E aí o servo de Eliseu, Geazi, disse: olha, nós estamos cercados, não podemos sair daqui. E Eliseu orou e disse assim: Senhor, abre os olhos dele, para que ele veja como eu vejo. E aí os olhos de Geazi foram abertos, e aí ele viu carros de fogo, ele viu um exército de Deus rodeando, cercando Samaria. Ei, quando seus olhos se abrem, você vai ver a intervenção, a ação de Deus na sua vida, na sua casa. Amém? Amém! Primeiro lugar, abra seus olhos. Segundo lugar, você tem que ter acesso aos céus. O texto diz que quando ele viu os céus, e a Bíblia diz que os céus fizeram como? Se rasgaram. Céus rasgados. Céus rasgados é sinal de conexão. Céus rasgados é sinal de livre acesso. Meu amado, o crente não pode ter a sua vida de oração interrompida. Talvez você esteja orando e quando você está orando, você não consegue fluir na graça de Deus. Quando você está orando, talvez a sua oração não sai do ambiente, não rompe. A sua oração se tornou pesada. Às vezes até cochilamos quando estamos orando. Mas eu duvido o crente orar, cochilar, irmãos. Eu duvido o crente desanimar se os céus se rasgarem sobre ele. Céus rasgados é sinal de alguém que tem livre acesso. Você tem livre acesso? Você tem um diálogo constante, particular com Deus. Quando você chama, ele vem. Quando você clama, ele vem. Quando você clama, ele responde. E aí nós lembramos que Jesus viu que os céus se rasgaram sobre ele. Nós precisamos de céus rasgados. E nós vemos na Bíblia algumas pessoas que os céus se rasgaram sobre ela. Sadraque, Mesaque e Abednego. Os céus se rasgaram sobre ela. E o quarto homem entrou na fornalha. E ele desceu naquele lugar e ele invadiu aquele lugar. E a fornalha foi aquecida 7 vezes. Mas o Senhor estava com ele lá na fornalha. Deus está contigo, meu irmão. Deus está contigo, minha irmã. Deus está no controle de todas as coisas. Quanto creio assim? É porque há uma conexão. Se Deus está contigo, é porque você tem uma vida de oração. Ei, a vida de oração tem que ser sufocada pelas redes sociais, pelo trabalho do dia a dia, pelas ocupações que temos muitas vezes. Mas nós não podemos deixar de orar. Nós não podemos deixar de curvar os joelhos. Nós não podemos deixar de nos render em oração a Ele. Volte para a oração. Volte para o jejum. Volte para a vigília. Volte para a maratona de oração. Sabe por quê? Porque quando nós oramos, Deus responde. É só você abrir lá no Salmo 18. No Salmo 18, verso 3, diz o texto: invoca ao Senhor digno de ser louvado. Eu invoco ao Senhor digno de ser louvado. Meu querido, quando o salmista orou, você precisa ver o que aconteceu. Um querubim voou, um anjo voou, se levantou e ele voou nas asas do vento para trazer a resposta de Deus. Ei, você queira ter céus rasgados, você queira ter céus abertos, você queira ter livre acesso a Ele, porque quando você tem livre acesso, é sinal de que Deus tem uma conexão. E quando Deus tem uma conexão, a palavra vai fluir. A palavra vai fluir. Amém? Amém. Glória a Deus. Um dia eu estava pregando lá em Jurema. Lá em Jurema eu estava pregando. E aí, no meio do culto, o Espírito Santo de Deus disse assim: não vá para casa hoje. Eu fui sozinho ministrar. Eu era responsável pela igreja querida lá em Canhotinho e em Jurema. E aí eu chamei as irmãs na frente, os irmãos na frente para orar depois da pregação. E no meio da oração, o Espírito disse assim: não vá para casa hoje. Aí eu guardei aquilo no coração. E eu fiquei para mim. Porque quando nós temos uma conexão com Ele, Ele vai falar. Amém? Amém. Mas nós precisamos ser receptivos. Lembra do que da passagem de Samuel? O texto diz
o sacerdote ali perdeu a conexão. E por ele perder a conexão, Deus falou com ele algumas vezes e ele não entendeu. Foi isso que aconteceu? Não. Deus não falou com ele. Deus falou com Samuel. Deus falou com Samuel. E aí Samuel, por não ter discernimento ainda e não ser experiente ainda, foi lá para Eli. O Senhor me chamou? E ele disse: não, não te chamei. E assim aconteceu algumas vezes. E aí o texto diz que Eli aconselhou Samuel a dizer o seguinte: quando você ouvir Deus, alguém me chamar, você diz assim: fala, porque teu servo ouve. Cadê aqueles que estão aqui, que quando Deus falar, eles vão ouvir da parte de Deus? Amém? Fala, porque teu servo ouve. É ruim, irmãos, um crente que não ouve a voz de Deus. É ruim um crente que não tem livre acesso aos céus. É ruim um crente que anda no natural. Sabe por quê? Ele anda sem a percepção, sem os céus estarem abertos para ele. E aí terminou tudo. Nós fomos jantar na casa da tesoureira da igreja. Tinha um casal da igreja lá. E aí o irmão disse, eu disse para o rapaz que nós estávamos jantando na casa dele. Eu vou dormir aqui hoje. Mas antes disso acontecer, a esposa mandou um zap e disse: filho, Deus me incomodou e disse que era para você dormir aí. Eu disse: olha, coisa boa, eu estava orando e no culto o Espírito de Deus me disse que também era para dormir aqui. E aí ela confirmou, eu fiquei tranquilo, fiquei em paz. É um rapaz, eu disse para ele: ó, eu vou dormir aqui. Ele disse: então coloca o carro para dentro. Eu disse: não. Depois que a gente jantar, a gente coloca o carro. E aí nós estávamos jantando, né, e alguém bateu na porta lá, tocou na campainha. E aí disse: tem um carro parado aqui em frente. E esse carro que está parado aqui em frente, o rapaz teve uma crise de fúria. Ele teve um ataque de fúria e ele quebrou o vidro do carro sem motivo, sem necessidade, sem explicação. Aí eu saí e fui olhar lá fora. Quando eu cheguei lá fora, na parte do motorista, o cara deu um muro no vidro do carro que estilhaçou tudo, quebrou o vidro do carro todinho. Aí eu ouvi o diabo dizer: eu ia me pegar no caminho hoje se você fosse para casa, mas o Senhor decidiu ficar por aqui. Eu disse: grande foi o livramento. Amém? Ouça Deus falar, meu irmão, ouça Deus me dizer. E quando Ele falar, ouça Ele e obedeça. O diabo tinha preparado uma cilada naquele dia. Ele tinha armado uma situação naquele dia. Mas aí eu ouvi Deus. E aí eu disse: se é o Senhor que está falando, fale lá com a minha esposa também. Aí ela ouviu também. E quando ela ouviu, ela me ligou. E ela me mandou uma mensagem dizendo: olha, fique aí. Quantas vezes nós ouvimos Deus? Quantas vezes Deus fala conosco? E muitas vezes nós ignoramos a voz de Deus. Tem alguém aqui que Deus está falando. Aleluia. Tem alguém aqui que Deus está dizendo: olha, abra seu coração. Tem alguém aqui nessa noite que Deus está dizendo: venha para mais perto. Tem alguém aqui que Deus está chamando para um compromisso, para uma intimidade com Ele. Se Deus está te chamando, então obedeça. Amém? Amém. A segunda lição do texto que nós aprendemos no verso 10 é que ele viu os céus se abriram e foram rasgados. Mas o texto diz também que o Espírito desceu. Diga: o Espírito desceu. O Espírito desceu. Quando o Espírito desce, isso está falando da unção de Deus. A unção que quebra o jugo. O Espírito de Deus quando desce, meu irmão. O Espírito de Deus quando desce, meu irmão. Você talvez esteja precisando que Ele desça lá onde você está, aonde você está orando, aonde você está trabalhando, aonde você está fazendo a obra, aonde Ele te colocou. Se Ele te colocou lá, não saia de lá, permanece lá. Porque Ele vai descer.
vida é que a unção de Deus nos habilita. E aí quando canta é diferente, quando ora é diferente. Nós estávamos um dia lá no hospital em Cuiabá, eu fui visitar uma senhora, a mãe de um irmão lá da nossa igreja, irmãos. E aí a mulher estava ali, angustiada, ela estava lá no leito, deitada há alguns dias, internada. E aí eu cumprimentei ela, ela não respondeu. Ela não respondeu. Mas aí eu cumprimentei ela, eu estendi a mão. Quando eu estendi a mão, ela estendeu a mão e ela pegou na minha mão. Mas essa mulher me deu um aperto, irmão, que a mão estralou todo assim. O aperto foi tão forte que eu olhei assim. Eu senti o aperto, irmão, ela pegou com firmeza. E quando eu olhei, os olhos dela assim, os olhos estavam todos esbugalhados. Paz de você, ela estava demoniada em cima de um leito no hospital. E aí eu, calmamente, eu disse, em nome de Jesus, solte a minha mão, calmamente. E aí ela foi soltando, aí eu segurei a mão dela. E aí quando eu segurei a mão dela, eu disse, todo espírito que está perturbando, que está oprimindo e que está prendendo, e chamei ela pelo nome, vai soltar a vida dela agora. A mulher se levantou automaticamente para a cama. Meu amado, nós precisamos da unção de Deus. Nós precisamos que o Espírito desça. Nós precisamos que a graça de Deus desça sobre nós. Porque quando você orar, será com autoridade. Não haverá resistência, não haverá timidez, não haverá opressão. Ei, quando você orar, a unção descerá. Precisamos dessa graça. Quantos precisam da graça de Deus aqui? Nós precisamos dessa unção, dessa capacitação que desce do alto. Diga, eu recebo. Diga, eu quero. Diga, eu quero. Quarta lição que nós aprendemos no texto é que no verso 11 ele ouviu uma voz dos céus. E a voz dizia, tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Isso me ensina mais duas lições. Primeiro, eu entendo que eu preciso ver que os céus precisam se abrir, que a unção de Deus precisa descer. Quarto, eu preciso ter uma vida guiada debaixo do conselho de Deus. E aí eu aprendo aqui e eu desmistifico isso, irmãos. Nós precisamos ouvir conselhos da parte de Deus. Tem gente que tem dificuldade de ouvir conselhos. Tem gente que tem dificuldade de ouvir uma correção. Deus fala de maneira sobrenatural. Quantos creem? Amém. Mas Deus fala de maneira natural também. Então ouça seus pastores. Ouça conselhos sábios. Ouça conselhos que orientam. Conselhos que animam, encorajam. Conselhos que trazem edificação, traz crescimento. O texto diz que ele ouviu uma voz do céu, a voz que guia, a voz que orienta, a voz que conduz, a voz que diz, é esse o caminho. Isaías 30:21 diz, você ouvirá uma voz, e a voz dirá, nem para a direita, nem para a esquerda, andai no caminho, o caminho é esse, ande no caminho, o caminho é estreito, o caminho é de compromisso, o caminho é de renúncia, o caminho é de entrega. Ouça a voz de Deus através dos pastores, da pregação da palavra. Mas aí eu aprendi outra lição, que alguém que anda de maneira digna agrada a Deus. Você tem agradado o Senhor? Se Jesus estivesse no meu lugar, o que era que ele faria? Como era que ele se comportaria? O texto diz que ele ouviu uma voz e o pai dizia, esse é meu filho amado. Esse é meu filho amado. Aqui é uma revelação, irmãos, e uma manifestação da Trindade. O Filho em pessoa, a voz do Espírito descendo como pomba, e a voz do Pai dizendo, meu filho em quem eu tenho prazer. Alguém que anda de maneira digna agrada a Deus. Ela honra a Deus e
E aí, Paulo escrevendo aos Efésios, ele diz o quê? Ele diz, olha, procure compreender qual é a vontade de Deus. Ai, não ser crente é difícil. Não, é trabalhoso. Não é difícil, é trabalhoso. Ai, irmãos, é difícil obedecer a Deus de forma nenhuma, irmãos. Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz o quê? Que a vontade de Deus, ela é boa. A vontade de Deus, ela é agradável. E a vontade de Deus, ela é perfeita. Então a tríplice vontade de Deus é uma vontade que é boa, que é agradável e que é perfeita. E se é boa, agradável e perfeita, não é difícil, amém? Amém. É trabalhoso. É trabalhoso. Porque ele disse que no mundo tereis aflições, mas tenha ânimo. Tenha fé, tenha perseverança, tenha esperança e abra seu coração. Por quê? Porque a voz do céu, ela vai descer no meio da luta, no meio da batalha, no meio da guerra, no meio da fornalha, e ele vai dizer: meu filho, minha filha amada, em quem eu tenho prazer. Aleluia! Procure agradar a Deus. Se você estiver na fornalha e ele estiver, maravilha, louvado seja Deus. Agora, se você não estiver na fornalha e ele não tiver, que ele não se agrade, que ele não aprove, ei, você precisa se preocupar. E o texto diz que a voz do céu desceu e disse: meu filho, minha filha amada, em quem eu tenho prazer? Alguém que tem uma vida digna é alguém que agrada a Deus. Essa é a nossa vontade, irmãos. Esse deve ser o nosso lema, esse deve ser o nosso objetivo maior: agradar ao Senhor. Agradar ao Senhor, porque quando nós agradamos a Deus, ei, pode jogar na fornalha, pode jogar na cova dos leões, pode levantar uma estátua, baixar um decreto, fazer o que for, fazer a guilhotina, ei, você não vai para lá, porque a mão de Deus, a bondade de Deus, a graça de Deus, ei, a aprovação de Deus é contigo. Então anda firme, firme no Senhor, firme na palavra, firme na oração, firme na congregação, firme no servir, firme no caminhar com Ele. Quantos creem assim, pode dizer amém? O texto diz no verso 12: e logo o Espírito o impeliu para o deserto. Saiu do batismo e aí foi para onde? Para o deserto. Deserto. O Espírito o impeliu para o deserto. E o Espírito aí está com letra maiúscula. Não é o Espírito do mal, é o Espírito Santo, irmãos. Às vezes Deus vai colocar no deserto. Às vezes Deus vai colocar no estreito. Às vezes Deus vai colocar numa situação que a gente vai dizer: e agora? Às vezes nós vamos ficar numa situação embaraçosa. Ei, mas é o Espírito que está mandando, que está lhe conduzindo. Permaneça, amém? Amém. Não saia de lá. Não resista a ir para lá. Lembra de Jonas? Você quer ir de navio, quer ir andando ou quer ir de peixe? Tem gente que quer ser engolido pelo peixe, irmãos. O Senhor disse a Jonas, porque toda a instrução de Deus é clara. Toda direção. Quando você vê alguém dizendo assim: ah, Deus falou comigo, mas eu não sei, então não foi Deus. O Senhor disse a Jonas e disse a ele: vá para Nínive. E Jonas fez o que, irmãos? Pegou a direção contrária e foi para Tarsis. Mas ele chegou em Nínive. Diga: louvado seja Deus. Alguns vão ter mais facilidade de chegar, outros vão ter mais dificuldade, mas vão chegar. Diga amém. Amém. Você quer ir com as suas pernas ou quer ir de peixe? As perninhas. Ele foi de peixe, irmãos. Ele entrou no barco, se escondeu por um navio. Ele gerou tumulto na jornada daquele mar, porque o mar ficou agitado. Ele estava na direção contrária. O Espírito deu uma direção para ele e ele não foi. Às vezes a gente é engolido pelo peixe.
E vai chegar no lugar, irmãos. Deus vai quebrar todinho. Deus vai desmontar as muletas. Deus vai fazer uma coisa que você talvez nem entenda. Meu Deus, é o diabo que está fazendo isso. Será que é o diabo mesmo? Não. É Deus trabalhando para você chegar no destino. É Deus trabalhando para você cumprir a vontade dEle. É Deus trabalhando para você ser boca dEle. E Jonas chegou, irmão. Demorou, mas chegou. Foi engolido pelo peixe. E o texto diz que Jesus foi impelido para o deserto. O deserto de Jonas foi o peixe da baleia. E aí tem um escritor americano chamado Gleason Ash. Ele diz que o maior peixe, o maior mamífero do mundo é a baleia. Mas a garganta da baleia não passa um ser humano. Não me pergunte, não tem explicação para isso. Eu sei que ele foi engolido. O texto não diz que era uma baleia, diz que era um grande peixe. Mas Deus tem seus planos, Deus tem seu propósito. Deus faz do jeito que Ele quer. E Ele não pede licença. Deus, Ele faz do jeito que Ele quer. E Ele entra e faz, irmãos. Amém? Amém. Então, se Deus está me mandando, e depois que Deus mandou, você foi para o deserto, fica tranquilo, fique em paz. Diga eu, fico em paz lá. Diga amém. Diga eu, fique tranquilo lá. Diga amém. Sabe por quê? Porque você vai chegar, diga aleluia. E aí Jonas se entregou, porque Jonas disse o quê? Tudo isso está acontecendo por minha causa. Cuidado para não deixar o Jonas entrar no teu barco. Cuidado para não deixar o Jonas entrar na tua vida. Cuidado para não deixar o Jonas entrar nos teus negócios. Cuidado para não deixar o Jonas entrar na tua família. Porque se ele entrar, aí você vai ver que vai perturbar, irmão. Não deixa o Jonas entrar lá. Porque quando o mar foi agitado, o mar se mexeu, as circunstâncias aconteceram. Diz a palavra que Jonas se entregou. É por minha casa. É por minha casa. E aí eu aprendo. Se é no deserto, aprenda no deserto. Permaneça lá. O deserto é uma escola de treinamento. A Bíblia diz que o Senhor mandou Elias para Querite. Querite significa cortar na medida certa. Deus corta, Deus talha, Deus trabalha da maneira certa, da maneira organizada, da maneira pessoal. Ele é perfeito no que faz, irmão. E aí Deus mandou ele para Querite. E quando ele estava em Querite, diz a Bíblia que o riacho secou. O riacho secou. Lá em Querite. Mas você lembra que a provisão de Deus veio, o sobrenatural de Deus veio. Quantos querem o sobrenatural de Deus aqui? Você precisa ser cortado, trabalhado, alinhado. Você precisa caminhar na direção, com alinhamento na chamada de Deus de maneira correta, de maneira certa. Amém? Amém. Porque lá em Querite, o Senhor mandou comida de maneira provisional, extraordinária. E aí o Espírito impeliu para o deserto. Você está no deserto, não saia dele. Não quero sair antes da hora. Permaneça aí. Vai chegar no momento, a trombeta, a voz de Deus vai ser dirigida a você. Na hora de você sair, na hora de você ficar. Amém? Não fique mais do que aquilo que é permitido. Nem saia antes do tempo. Permaneça. E aí eu concluo em último lugar. Alguém que anda de maneira digna é alguém que lá no deserto, olha o que aconteceu, verso 13, onde permaneceu 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Ajuda sobrenatural. Ela vai chegar, meu irmão. A porta que está fechada, Deus vai bater nela, ela vai abrir. É um comando de Deus, diga Efatá. Diga Efatá. Diga Efatá. Abre-se. Amém? Você vai falar, você vai dar um comando, uma palavra de Deus, uma promessa de Deus, e vai se abrir. Ele estava no deserto e os anjos serviam. Ele estava no deserto e os anjos ali o acompanharam. Trouxeram
o alimento. Trouxeram o pão. Ele foi tentado. Lembra que o diabo disse: transforma as pedras em pão? E aí Jesus veio com uma palavra, irmãos. Alguém que anda de maneira digna tem ajuda sobrenatural. Vai contar com a ajuda dos céus. Às vezes a gente está contando com a ajuda do pastor, da irmã, do irmão. Às vezes a gente está contando com a irmã do coral, com o jovem, ajuda do patrão. E aí nada resolve. Agora, se eu dizer para você que se você contar com a ajuda do eterno, a ajuda do alto, a ajuda que vem do trono, ei, você vai ser levantado. Ajuda sobrenatural de Deus. Como foi que aconteceu? Eu não sei. Foi os céus que se abriram, foi os céus que desceram. Chegou! Amém, irmãos? Amém. Chegou! Mas aí ele encerra dizendo: você viu os céus abertos? Eles se rasgaram? O Espírito desceu, você ouviu uma voz do céu dizendo que se agradava. O Espírito levou para o deserto. E o texto diz que ele permaneceu lá. Quanto tempo? Quanto tempo? 40 dias. 40 dias. Quanto tempo você precisa aguentar? Quanto tempo você precisa permanecer? Quanto tempo você está dizendo: ah, Senhor, eu não suporto mais. Eu estou a ponto de desistir. Ah, Senhor, eu não aguento mais. Eu vou largar tudo. Eu vou desistir. 40 dias. Jesus estava lá, irmão. Uma capacidade, uma força de Deus para suportar. Uma força de Deus para aguentar. Uma força de Deus para permanecer no propósito, na vontade. Vai vir uma força de Deus sobre você. Vai vir uma graça de Deus sobre você. Suporte aí. A palavra perseverança é aguentar firme, aguentar sem desistir, aguentar sem esmurecer. 40 dias, talvez já tenha mais de um ano, talvez já tenha mais de 2. Ei, mas Deus está te fortalecendo, o Senhor está te capacitando, Ele está te segurando. É Ele o teu sustento, é Ele o teu rochedo, é Ele a tua força. E vocês experimentarão um romper de Deus, um derramar de Deus, um fluir de Deus. Aguente firme, porque vai chegar para você. Fique de pé, por favor. Talvez você esteja aqui dizendo: ah, eu estou a ponto de desistir. 7 anos e meio dessa igreja, 2 anos e meio aqui, nesse templo. Meu querido, minha querida, aguenta firme, pastor. Suporta firme. Não olhe para as traições, não olhe para as decepções, não olhe para as palavras de desprezo e que são desencorajadoras na tua vida. Olhe para o Senhor, Ele tem uma promessa na tua vida. Ele colocou uma unção sobre a tua vida. Ele colocou uma unção nesse lugar, e essa unção tem fluído e tem quebrado barreiras, quebrado jugo, quebrado grilhões, quebrado corrente, tem sacudido o inferno, tem sacudido as hostes espirituais da maldade. Permanece no Senhor, porque Ele vai te dar uma vitória grande, Ele vai te dar uma vitória extraordinária, e eles dirão: e eles dirão: como foi possível isso? E eles duvidarão e dirão: não, como foi possível isso? O Senhor te diz essa noite, porque
cheguei num lugar escondido quando tu disseste que não querias. Quando tu disseste que não tinha capacidade, o Senhor te disse: sou eu que te capacito, sou eu que te levantei, sou eu que te coloquei nesse lugar, sou eu que estou à tua frente, abrindo as portas, quebrando as correntes, abrindo os caminhos. Recachou. Recebe. Porque o Senhor colocou as tuas mãos e as chaves desse lugar, as portas, os caminhos desse lugar, sobre a tua responsabilidade estão. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Oh, levante suas mãos, adorei. Levante suas mãos, glorifica Ele. Levante suas mãos, adore o Senhor. Levante suas mãos e agradeça a Ele. Os céus estão abertos nesse lugar. E quando os céus estão abertos, uma resposta nos é dada. Há uma voz que vai bradar no teu coração. Há uma voz que soa cativa o teu coração. No nome de Jesus. Veja céus abertos. Não desista. Não fraqueje. Não desanime. Continue caminhando. Continue andando. Continue prosseguindo. É 40 dias apenas. É um tempo determinado. É um tempo preparado. Mas é um tempo de forja. É um tempo de treinamento. É um tempo de alinhamento. É um tempo aonde você será elevado no nível. Ah, Deus, nós oramos essa noite para que esse lugar seja cheio da glória do Senhor. Nós oramos para que esses irmãos e irmãs sejam tochas vivas em tuas mãos. Derrama o teu Espírito nessa hora. Derrama a tua graça nessa hora. Derrama o teu fogo nessa hora. De mãos levantadas, levante suas mãos. De mãos levantadas, o Senhor te toma pela mão nessa noite. Não se amedronte. Não se atemorize. Não se intimide. É Ele que está do teu lado. É Ele que caminha contigo. E um sinal que é Ele, a presença dEle vai se manifestar na tua vida. Oh, Deus. Nós oramos essa hora para que teu povo receba a unção de graça, a unção que despedaça o jogo, mesmo no deserto, mesmo num lugar de escassez, mesmo num lugar árido, vai fluir. Glorifica a igreja, glorifica a igreja, glorifica. Glorifica Ele, glorifica Ele. Espírito Santo de Deus, no nome de Jesus, toma-nos em tuas mãos, toma-nos em teus braços, no nome de Jesus. Varão, continua. Mesmo que você não sinta nem perceba contigo o violão, Deus vai te dar canções. Deus vai te dar canções, Ele vai te inspirar em canções. Ele vai derramar uma graça, um manto em especial sobre a tua vida. Tem algumas coisas que você não consegue entender, não consegue perceber. Mas Deus está derramando, Deus está preparando, Deus está forjando você. O Espírito Santo está liberando sobre você uma porção nova, uma porção do Espírito sobre a tua vida. Uma unção que vai fluir, uma unção que vai despedaçar cadeias, que vai quebrar grilhões, que vai alcançar o coração ferido, o coração abatido.
cada um. Igreja, eu vou dar a bênção apostólica, mas você fica no lugar de vocês, o coral do Paulo vai se apresentar após a bênção, e vocês ficam que as meninas vão dar um lanche. Não é um caviar não, irmão, porque você sabe, 3 dias de festividade,